E o Pedro Lima, hein, lateral direito do Sport, vem atrair o interesse do futebol europeu e hoje saiu em uma fonte confiável, né, um dos maiores jornais da Espanha, né, o AS da Espanha, né, fala que o Pedro Lima está sendo interesse de grandes clubes como Real Madrid, Juventus e PSG, além de clubes da Premier League. A gente já havia comentado aqui por outras fontes, né, que o Pedro Lima seria interesse ali do Manchester City, seria interesse até do Chelsea, porém agora a gente vê uma fonte ainda mais confiável. Como eu disse, é um dos maiores jornais do futebol espanhol, do futebol europeu. Então bora falar sobre isso, bora falar sobre essa questão do Pedro Lima. Mas antes, você que chegando aqui no Nordeste em Jogo, não esquece de se inscrever, não esquece de deixar o seu like, não esquece também de me seguir nas redes sociais, porque lá a gente tem uma interação muito massa. Tudo bem? Se inscreve, deixa o like e fica à vontade para deixar sua opinião. Tudo bem? Bora lá. Bom, Pedro Lima, cara, o Pedro Lima surgiu no Sport desde o início da temporada, né? Inclusive pegou aquela vaga ali que era até a princípio para ser do Lucas Ramon. O Lucas Ramon havia chegado no Sport pensando que seria titular, porém o Pedro Lima surgiu, apareceu e pegou essa vaga, conquistou essa vaga e vem jogando muita bola, né? Muita gente questiona a parte defensiva do Pedro Lima, mas em parte ofensiva, em qualidade, para um moleque que tem apenas 17 anos de idade, ele vem tendo muita responsabilidade e vem jogando muita bola no Leão da Ilha. Acho inclusive que é um dos melhores laterais direitos que o Sport teve nos últimos anos em questão de base, né? Quando a gente chega a falar de base, é assim, um dos maiores laterais que o Sport teve nos últimos anos, até porque é uma posição que no mercado nacional e no mercado internacional é uma posição lateral esquerdo e direito, é uma posição que está em escassez, uma posição que não tem tantas opções boas, tantas opções positivas. Então eu não duvido que esse interesse desses clubes europeus sejam verídicos, eu não duvido isso, porque provavelmente deve ser. Mas bora lá falar sobre essa questão do Pedro Lima. Foi campeão pernambucano com 17 anos de idade, vem jogando na Série B do Campeonato Brasileiro como titular, no time que o Sport montou, talvez um dos melhores times dos últimos anos da Série B. O Sport hoje com um grande ataque, com um meio campo interessante, né, com a defesa com Rafael Thierry e Luciano Castanho, e o Pedro Lima também auxiliando ali. Então é um jogador que tem muito a evoluir ainda, tem muito a crescer, mas já na primeira impressão, já no primeiro momento que a torcida do Sport teve, já foi uma impressão muito boa, uma impressão muito positiva. E aí já tinha surgido, como eu falei no início do vídeo, tinha surgido em outros canais e outros jornais de fora do país, falando que o Grupo City estava interessado no Pedro Lima, que observadores desse grupo esteve aqui no Brasil para ver um dos jogos da Arena Pernambuco, do Sport, para acompanhar o jogador. E agora a gente está com uma informação do jornal AS da Espanha. Esse jornal, vou ler aqui, tá? Pedro Lima, lateral direito de 17 anos, está despertando interesse de grandes clubes do futebol inglês e também de PSG, Real Madrid, Barcelona e Juventus, tá? Ou seja, PSG, Real Madrid, Barcelona e Juventus estão em busca do Pedro Lima. Bora ler mais um pouquinho dessa matéria. Pedro Lima, de 17 anos, está sendo uma grande revelação da Série B, da segunda divisão do Brasil, com a sua equipe do Sport Recife. Sua campanha tem provocado interesse em grandes equipes da Premier League. Eu estou demorando um pouco, estou traduzindo aqui, tá em espanhol, mas bora lá. Também gera interesse ao Real Madrid, Barcelona, PSG e Juventus, como eu falei. E, enfim, falando praticamente isso. Falando sobre, seria para o time principal do Real Madrid, fala mais do interesse do Real Madrid também, seria para a equipe principal do Real Madrid, e eles estão falando, né, o jornal fala que ele pode ser um sucessor de Cafu, né, um cara que pode ter uma característica do Cafu. Então o jornal fala praticamente isso, deu uma traduzida aqui para vocês, mas de modo geral, existe esse interesse segundo o jornal AS da Espanha. Mas bora lá falar sobre isso, sobre essa situação do Pedro Lima. Cara, interesse do Pedro Lima vai ter, né? Porém, agora tá aparecendo grandes equipes, do futebol mundial, equipes que disputam a Champions League, equipes que são vencedoras. Eu acho que principalmente aí o Real Madrid, que nos últimos anos, se não é a maior equipe do mundo, eu não sei qual a maior equipe do mundo nesse momento, que é um time que joga pra cima, um time que vem conquistando uma Champions atrás da outra, um time que tem um grande trabalho do Carlo Ancelotti. Então, assim, cara, ter o Pedro Lima com o interesse do Real Madrid é uma prova que o moleque não é só bem visto aqui no Brasil. É uma prova que o moleque é bem visto fora do Brasil e a gente tá vendo isso agora, vendo essas consequências. Aí teve uma entrevista do Yuri Romão até, o Yuri Romão disse que não é hora de vender o Pedro Lima, que o Pedro Lima não é o momento de vender o Pedro Lima. Mas, cara, o Sport hoje tem uma multa rescisória alta, que para um time que tá na Série B do Campeonato Brasileiro, eu acho que qualquer valor em milhões é algo interessante, ainda mais diante do que o Sport passou nos últimos anos, né? Seja na Série A, naquela situação financeira que o Sport passou, seja nos últimos 2 anos na Série B. O Sport hoje está mais organizado financeiramente, tá sim, está mais organizado financeiramente, está pagando os jogadores em dia. Faz tempo que a gente não vê situação de atraso de salário no Sport, então o Sport hoje vive uma situação muito financeira. Mas para um clube que está na Série B, caso surja o interesse dessas equipes e elas estejam dispostas
a pagar a multa do Pedro Lima, eu não duvido que o Sport vai aceitar. Eu não duvido que o Sport vai dizer, ó, é bom pra você, é bom pro Sport, que vai ser bom de qualquer jeito, se o Sport vender o Pedro Lima por milhões de reais, mais de 30 milhões de reais, como é a multa rescisória, né? Muito mais de 30 milhões de reais, como é a multa rescisória, pelo menos as informações que a gente tem, que surgiram, né, em vários jornais. Então, assim, para um clube que está na Série B do Campeonato Brasileiro vender uma grande promessa como essa, seria algo muito grande. Aí você pode dizer, Vinícius, você concorda com a venda do Pedro Lima agora, caso surja uma proposta concreta? Porque nesse momento não tem nenhuma proposta concreta sobre esse jogador, tá? Esse momento tem apenas um interesse, o Jornal da Espanha fala isso, interesse de clubes da Premier League, do PSG, Barcelona, Real Madrid e Juventus. Isso, ponto, interesse. Ou seja, ele está sendo observado. Talvez algum desses clubes futuramente possa se antecipar e mandar uma proposta já por conta dessa concorrência também. Porém, agora, o Pedro Lima está apenas interessando essas equipes. Mas caso surja uma proposta concreta, né, o que eu acho que o Sport poderia fazer? Dependendo da proposta, se for para pagar a multa do Pedro Lima e for para uma grande equipe do Brasil, grande equipe de fora do Brasil, desculpa, eu acho que o Sport poderia sim aceitar essa proposta, até porque é uma questão de visibilidade ao esporte. Né? Uma coisa é vender um jogador para o futebol árabe, uma coisa é vender um jogador para um time desconhecido da terceira divisão do futebol chinês. Cara, nada a ver isso, né? Isso tira um pouco a visibilidade do time e às vezes é mais vantagem para o jogador e para o time manter. Mas a gente está falando das maiores equipes do futebol do planeta. A gente está falando de grandes equipes do planeta. E ter um jogador, né, formado na base do esporte, que tem jogado muita bola no esporte em uma dessas grandes equipes, isso aumenta a imagem do esporte pro redor do mundo. Isso aumenta o esporte em questão de até de investimentos, né, do esporte, que futuramente muitos times dizem, ó, de onde surgiu esse cara pode surgir mais. Então isso é um ponto que a gente precisa abordar também. E acho que hoje, na Série B do Campeonato Brasileiro, uma situação financeira do esporte, caso surja algum desses times querendo levar o Pedro Lima pagando a multa rescisória completa, acho que o esporte não deve se recusar totalmente. Acho que ele deve avaliar cada situação. Você pode ser torcedor, nossa, mas o Pedro Lima, caso o Sport suba para a Série A, né, é um dos grandes favoritos para subir. Caso suba para a Série A, ele iria valer muito mais. O Sport poderia renovar o contrato e iria valer muito mais, que ele ia estar jogando na primeira divisão. Porém, eu acho que futebol, cara, acho que qualquer jogador, não estou falando só do Pedro Lima, acho que qualquer jogador de futebol, desde os mais novos até os mais experientes, até os mais históricos, a gente vê Messi, Cristiano Ronaldo, tem momentos bons e tem momentos ruins. Né? Tem essa questão também. O Pedro Lima hoje vive um grande momento, é um moleque que joga muita bola. Porém, se tiver um momento ruim, essa questão do esporte pode deixar o investimento que agora pode chegar, né? Um jogador que pode ser contratado por uma dessas grandes equipes, né? E futuramente talvez ele não tenha tanto essa questão de mercado, talvez não tenha tanto essa situação. Obviamente, a tendência que ele tenha, a tendência que ele evolua muito mais, a tendência que ele joga muito mais. Não estou falando em questão de qualidade, que o Pedro Lima é um baita de um jogador e a gente está vendo isso. Estou falando que futebol é momento. E talvez se chegar essa proposta nesse momento, PSG, Real Madrid, Barcelona e Juventus, né, caso surja alguma proposta das equipes ou outras da Premier League, segundo o jornal AS fala também, que tem esse interesse, né, talvez seja o melhor para o esporte nesse momento vender. Essa é uma opinião minha, eu peço que o torcedor do esporte coloque aí nos comentários, como eu disse, o Pedro Lima tem uma multa bem interessante para um time que está na Série B do Campeonato Brasileiro e que pode ser um valor interessante até para a sequência do ano que vem, caso o Sport realmente suba para a primeira divisão, montar um time também interessante, até ajudar e auxiliar em renovações de jogadores atuais. Torcida do esporte, fiquem à vontade para deixar nos comentários, eu deixei minha opinião, quero saber a de vocês também, vocês podem discordar, claro que com muito respeito, e é isso, bora ficar ligado nessa situação do Pedro Lima, mas é isso, informação, né, de um site confiável, informação confiável sobre o jogador, inclusive tem o nome do jornalista aqui, ó, Simon Escudeiro e Agustín Martín, dois jornalistas lá do futebol espanhol. O AS é um jornal de esportes em geral, tá, mas eu tô falando aqui porque ele é conhecido bastante por dar informações do futebol. Mas é isso, deixa o like, se inscreve e até a próxima.